Olá, aluno! Eu sou a professora Camila Santos, essa é a unidade 2 e a disciplina é de Educação Física Interdisciplinar. Nós vamos falar um pouco sobre a legislação de saúde no Brasil. Então, a legislação na área de saúde no Brasil, a supremacia da legislação e da Constituição deve ser respeitada sobre todas as outras leis. Para isso existe uma hierarquia das leis. As leis constitucionais são superiores em relação às demais leis e servem como fundamentos para todas as outras. As normas podem ser separadas em 3 grupos: normas constitucionais, normas infraconstitucionais e as normas infralegais. Então, essa é a hierarquia que nós estamos falando. Primeiro vem as normas constitucionais, segundo vem as normas infraconstitucionais e normas infralegais. Então, toda a parte de hierarquia deve ser respeitada para que essa legislação possa ocorrer no Brasil, não só no Brasil, mas como toda a parte da formação de lei. Ou seja, primeiro é criada uma lei, em cima dessa lei ela é fundamentada, ela é aplicada e a partir daí ela é complementada, ou seja, somente a partir da criação de uma lei é que e ela é colocada em vigor, é que nós podemos verificar se é necessário a complementação, a mudança ou a alternação. Então, a lei, ela existe, ela está lá, ela não vai ser mudada. Então, é a primeira parte, é o topo da pirâmide. Depois, nós teremos as complementações sobre determinada lei. E aí, como terceira parte, o que for necessário ainda complementar sobre a complementação. Para entendermos tudo isso, nós desenhamos então uma pirâmide, onde a hierarquia dessas leis que nós havíamos falado anteriormente, ela fica no topo da pirâmide, ou seja, a primeira parte, o topo da pirâmide seria as normas constitucionais, ou seja, a lei foi criada, ela está aqui, ela foi feita para um determinado caso. E dentro dessa parte dessas normas constitucionais estão as emendas constitucionais, os tratados, convenções sobre direitos humanos. Então, toda a lei que envolve o ser humano está lá no topo da lei, no topo da pirâmide. E aí, como nós estamos falando de hierarquia, então, depois das normas constitucionais, vem as normas infraconstitucionais, ou seja, as normas que estão logo abaixo. E essas leis irão complementar, vão fazer algumas leis ordinárias, mas sempre envolvendo a lei maior, que é essa lei constitucional que envolve os direitos humanos. Lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resolução, tratados internacionais em gerais. Então, essa segunda parte aqui, como eu disse, ela irá acrescentar ou irá complementar. Então, toda vez que eu tenho uma lei e eu quero mudar ou acrescentar ou alterar alguma coisa dela, eu posso incrementar com todas essas leis complementares, medidas provisórias e principalmente um decreto. O decreto, ele não existe sozinho sem a lei. Então, se eu quisesse colocar o decreto lá no topo da pirâmide, eu não poderia, porque um decreto só existe se a lei existir. Então, esse decreto estará sempre ligado a essa lei que estiver aqui. E como a terceira parte da pirâmide, nós temos as normas infralegais. Então, primeiro, a norma constitucional, segundo, normas infraconstitucionais e terceiros, as normas infralegais, que irão, mais uma vez, complementar o que está aqui e o que está aqui também. Então, os decretos, portarias e instruções normativas. Então,
para que nós possamos entender um pouco mais como que funciona essa parte de lei, de legislação, que muitas vezes algumas pessoas acham complicado até mesmo de entender. Quando nós começamos a entender como funciona, nós começamos a compreender a maneira que a saúde deve ser feita, como a saúde deve ser tratada no Brasil. Então, primeiro de tudo, existe uma lei. A lei foi criada. Então, uma das leis, por exemplo, a saúde, ela é um dever do Estado e um direito de todos. Então, existe uma lei que foi feita para isso, só que só essa lei sozinha, muitas vezes quando ela foi regulamentada, que ela foi aprovada, o que acontece? Ocorreu alguns erros, ocorreu algumas coisas, mas ficou faltando falar sobre só as pessoas que têm mais condições financeiras, que têm acesso, outras pessoas que não têm condições, não tiveram acesso, e aí com isso vem as complementações para que todos tenham direito. Então essa hierarquia, ela deve ser respeitada. Então é feita uma lei para a saúde, eu vejo o que preciso, o que está faltando, eu complemento com leis complementares, eu complemento com decretos e, se for necessário, eu posso fazer um novo decreto. Então, essa ordem de leis devem obedecer toda essa hierarquia para que funcione, porque não somente eu posso falar que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos, mas em que eu estou baseada, em que lei eu estou baseada, em que artigo, quais são as populações que devem ter acesso, quais são as pessoas que devem ter direito. Então, para tudo isso, foi criada a lei para que fosse falado somente sobre a saúde. Então, vamos falar então sobre a Constituição Federal. Então, os artigos 196 a 200 da Constituição Brasileira, eles tratam do tema saúde. Então, esses artigos, na seção 2, diz respeito apenas à parte da saúde. E aí ele fala aqui no artigo 196 que a saúde, ela é um direito de todos e um dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução, então eu tenho que reduzir o risco de doenças e de outros agravos para toda a população. E que esse acesso seja de uma maneira universal, ou seja, todos os indivíduos devem ter direito, e que esse acesso à saúde seja de uma maneira igualitária, ou seja, de uma maneira igual. As ações e serviços para sua promoção. E, claro, também a proteção e a recuperação. Então, olha só, como um artigo só, esse artigo 196, vai tratar tudo isso. Então, ele vai ter que garantir que todos os indivíduos, de uma maneira igualitária, universal, tenha acesso a toda a parte de assistência à saúde. Então, esse direito o cidadão já tem. E aí, qual é o artigo que fala sobre isso? Qual é o artigo que defende o cidadão? Esse artigo 196 dessa lei, que vai garantir que toda a população ou todo o indivíduo tenha acesso à saúde e que esse dever é do Estado. Então, todo esse artigo ele vai abranger sobre tudo isso, para que todos tenham acesso à saúde de uma maneira igual, de uma maneira universal e que o governo possa tanto proteger esse indivíduo, como promover a saúde. Então, não só apenas o governo deve criar hospitais, criar ambulatórios, criar unidade básica de saúde, e sim também
promover a saúde. De que forma? Com campanhas, com informações, com palestras, com toda a parte estrutural para estudar a população, para que eles possam garantir que todos, de uma maneira igual, de uma maneira igualitária, tenham acesso a essa informação. Então, o governo deve promover, proteger e até mesmo fazer com que esse indivíduo, de uma maneira acessível, tenha acesso à saúde. E o artigo 198 vai falar sobre as ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, nós temos aqui o inciso 1, que ele vai falar sobre a descentralização, ou seja, não é necessário que, na verdade, o indivíduo ele não pode ter acesso apenas em um único lugar. É necessário que esse acesso possa ocorrer também em vários outros lugares, para que ele não fique preso somente a um lugar. Então, eu preciso ter esse acesso em vários lugares, não apenas em um, para não concentrar em apenas um lugar. Com direção única em cada esfera de governo. E o inciso 2, atendimento integral, ou seja, atender o indivíduo como um todo, e com prioridade para atividades preventivas, ou seja, o governo deve prevenir, deve trabalhar muito com a prevenção, sem prejuízo de serviços assistenciais, ou seja, esses serviços assistenciais, eles estão ligados aos ambulatórios, eles estão ligados aos exames. Então, o governo deve sim trabalhar na parte preventiva, porém sem prejudicar essa outra parte assistencial. E como o inciso 3, deve ter sim a participação da comunidade. Eu preciso ter um líder para que ele possa liderar tudo isso, para que ele possa levar até mesmo para as autoridades ou os representantes legais qual é a condição daquela comunidade, o que eles estão participando. Então, essa lei, esse artigo, o artigo 198, ele garante que todos tenham acesso de uma maneira igual, porém que ainda tenha um representante da comunidade, para que esse representante da comunidade possa levar o que a comunidade está precisando. Olha, nossa comunidade está tendo um surto de doença, ou a comunidade precisa de mais saneamento, então haverá esse líder para que ele possa reportar a um integrante responsável sobre a saúde. O artigo 199, a assistência à saúde e livre iniciativa privada. O parágrafo 1º, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. E o parágrafo 2 diz que é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções às instituições privadas sem fins lucrativos. Ou seja, quando necessário, sim, pode o sistema privado complementar para que todos possam ter acesso à saúde. Então, quando o governo não puder entrar, quando o governo não tiver mais o que ofertar, na verdade, a parte privada pode complementar, sim. Então, vamos agora para o nosso próximo slide, que é a interatividade. Segundo o artigo 198, as ações e os serviços públicos constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Alternativa A, descentralização com direção única em cada esfera de governo. Alternativa B, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Alternativa C, participação da comunidade. Alternativa D, as alternativas A, B e C estão corretas. Alternativa E, nenhuma das alternativas anteriores está correta. Voltaremos no próximo bloco com a resposta.